A ministração da cruz. Shalom, pessoal. Sou Fabrício Santos e eu quero compartilhar com vocês um texto muito importante. Na verdade, é uma forma de ministração. Uma certa vez eu estava conversando com um amigo e ele me perguntou da seguinte forma: Fabrício, eu não estou bem. Como que eu vou ministrar dança se eu não estou bem? Como é que eu vou liberar algo sobre as pessoas se eu não estou bem? Então, eu acredito que seja o momento de eu dar uma parada, ser curado e voltar. Eu quero compartilhar um pouquinho sobre isso. O que você pensa sobre isso? Vamos lá. A cruz, ela tem dois sentidos. A cruz não é um símbolo, ela é uma direção. Gente, todos aqui já viram a cruz, né? É uma direção. Se você parar para prestar atenção sobre isso. Vertical é a ligação do homem com Deus. Horizontal é o homem com as pessoas. Eu me conecto ao meu próximo, eu me conecto com o céu. É muito importante você saber diferenciar essas duas ministrações, para que você possa fluir de uma forma muito tranquila. Lucas 23:46 diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Esse é Jesus na vertical. E Lucas 23:34, ele fala: Pai, perdoa. Jesus na horizontal. Ou seja, mesmo na dor, ele ministrava nas duas direções. Quem entende a cruz aprende a ministrar mesmo ferido. Vamos lá. Primeiro eu quero dar uma diferença muito grande entre você estar ferido, entre você estar passando por uma dificuldade e você estar em pecado. Gente, são coisas completamente diferentes. Entenda bem, quando nós ministramos, nós precisamos estar em santidade. Não para ministrar, mas para ter uma vida com Deus. Eu recordo uma vez que perguntaram a Isa Coimbra se ela jejuava antes das ministrações que ela fazia no Mudança. E ela respondeu algo que me marcou muito nesse simpósio. Ela falou assim, não. E todo mundo falou, meu Deus, a Isa Coimbra, filha da Isabel Coimbra, percussora na dança cristã no Brasil, não jejua para ministrar. E ela falou assim, não, gente, eu jejuo para me aproximar de Deus, não para uma ministração. E eu gravei aquilo. Nós temos que ter uma vida jejuada, uma vida de propósito, estar alinhado com o propósito de Deus, não porque vamos dançar, não porque vamos cantar ou pregar, mas porque nós queremos estar mais próximos de Deus, porque nós amamos a Deus. O jejum, ele é um mortificar da minha carne para fortalecer o meu espírito, e isso é totalmente importante. Então há uma diferença entre estar em pecado e estar lutando contra os nossos sentimentos. Vou falar aqui sobre tristeza, sobre sentimentos. Vamos lá. Quando estamos bem, nós ministramos na horizontal. Até porque, você vai ouvir muito eu falar sobre isso. Nós ministramos para pessoas. Quando nós estamos em cima de uma plataforma, lá no altar, num palco, seja no que for, o mais importante naquele momento são as pessoas, não é Deus. Talvez você fale, misericórdia. Eu vou sair do vídeo agora porque o Fabrício está falando heresia. Não, gente, é muito simples e eu sempre falo isso. Quando você fala assim, aceite a Jesus, quem é que vai aceitar Jesus? As pessoas. Quando você fala assim, recebe a cura, Jesus não tem matéria, o Espírito não é matéria, então ele não pode ser ferido. Entende? A cura é para as pessoas, então nós ministramos para pessoas. Quando estamos bem, nós ministramos no sentido horizontal, quando você está cheio, quando você está forte, quando você está alinhado. Você derrama, você alcança pessoas, você se torna uma resposta para essas vidas. João 7,38 diz que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não vai ser algo forçado. Eu amo ministrar, gente, eu amo fluir na presença de Deus. E é algo tão natural. Às vezes a pessoa pergunta como é que você tira algumas inspirações, como é que você faz algumas movimentações, como é que você tem uma palavra profética para alguém. Eu falo, gente, você vive uma vida no Espírito, você se conecta com o Espírito de Deus e você flui de uma forma natural. A Bíblia diz que fluirão. Não sairá por um momento, não abrirá a torneira e fluirá, mas sim vai fluir, é algo automático. 2 Coríntios 1,4 diz, consola-nos para que possamos consolar a outros. Então, sempre há um propósito de alcançar o nosso irmão. Essa é a ministração horizontal. Quem está cheio sempre transborda. Deus não te enche para você guardar, mas para você derramar.
é muito importante você entender o porquê que você recebe uma unção, por que você tem um talento. É para derramar na vida das pessoas. Imagina eu pedir, Senhor, me dá sabedoria para liberar palavras proféticas, profecias para que a igreja seja edificada. Aí Deus me dá profecias e eu fico calado. Qual o propósito? Qual é o sentido? Se eu recebo profecias, eu preciso falar. Porque todo dom, todo talento, tudo que o Senhor nos entrega, nós precisamos multiplicar. Você pode ver na parábola do Senhor dos talentos que ele dá o talento para ser multiplicado. Aquele que não multiplica o talento é chamado de servo mau e negligente, porque ele recebe o talento e não multiplica. Então nós precisamos aprender. Eu tenho que receber algo de Deus para transbordar para a vida das pessoas. E eu oro mesmo, eu falo, Deus, me dá criatividade para fazer danças para que as pessoas sejam alcançadas. Deus, me dá criatividade para fazer vestes. Gente, esse mural de vestes que eu tenho aqui, me dá criatividade, sim, para fazer vestes para que as pessoas possam ter essas vestes. Não é para ficar só para mim. Então, o receber de Deus tem um propósito. Tem gente sendo curada porque um dia você decidiu ministrar. Eu costumo falar muito sobre o óleo que sai da nossa dor. Gente, todas as vezes que nós passamos por um processo, nós falamos assim, estou sendo espremido, estou passando por uma prova. Essa prova gera um óleo que um dia vai curar outras vidas. O óleo da sua dor vai curar outras pessoas. Então, preste atenção. Você precisa estar com esse óleo em dia. Quando estamos mal, nós ministramos na vertical. Aí que entra a profundidade. Quando você está cansado, quando você está ferido, quando você está sem forças, você não ministra para as pessoas. Você ministra diante de Deus. Salmo 51, 17. Gente, Salmo 51 completo é maravilhoso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Torna-me dar a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário a obedecer. Então eu ensinarei. Sabe, é todo um processo. Eu primeiro me transformo em uma nova pessoa, eu recebo o Espírito, me alinho com Deus e depois eu ensino. É um processo. Hebreus 5,7 diz, com lágrimas e clamor apresentou as suas orações a Deus. Salmo 62,8 diz, derramarei perante ele o nosso coração. Tem dias que você não tem palavra para homens, mas mesmo assim você tem lágrimas para Deus. Quantas vezes eu já ministrei em prantos? Não porque eu não tinha outra coisa para fazer, mas é porque eu precisava estar naquele momento. Quantas vezes, no momento de dor, no momento de necessidade, eu entreguei a minha adoração, porque eu não tinha palavras para descrever a dor que eu estava sentindo. Então o meu corpo começou a dançar e se expressar de uma forma que só o Espírito Santo podia entender. Sabe, as minhas movimentações começaram a clamar algo que a boca não sabia falar. Nesses momentos, a nossa adoração ela é vertical. É eu para o papai para mim. Muitas vezes, essa adoração ela não vai ser no altar, ela vai ser no teu secreto. Mas tem momentos que você não vai aguentar e você vai derramar diante do teu altar, do altar. Já teve várias vezes na igreja, eu estar lá na igreja, pronto para ministrar, e eu recebo uma notícia triste. E, de repente, é a minha música, eu subo para ministrar, eu começo ministrando para pessoas, só que em determinado momento o Espírito Santo me toma ali e começa a tratar o meu interior. Gente, a direção é ele, é dele, é tudo para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então eu me derramo ali e começo a chorar. Quantas vezes eu já peguei, já virei de costas e comecei a chorar, me lancei no chão e falar, papai, cura minha alma, transforma o meu interior. Tem um vídeo no meu Instagram que todo mundo fala assim, uau, Fabrício, que dança foi essa? Que é Jeová Jirê. Eu tô dançando esse vídeo e eu salto, eu dou cambalhota, eu baixo, choro, eu tô careca nesse vídeo. Eu tinha feito um propósito com Deus. Muita gente falou, que vídeo lindo, quanta expressão. Eu falei, se você soubesse a dor que eu senti aquele dia, eu fui advertido. Eu fui repreendido naquele dia. E repreensão a gente não gosta, né? Repreensão dói. Eu lembro que meus pastores chegaram para mim e falaram, você precisa tomar um posicionamento nisso daqui. Decide isso agora. E aquilo eu falei assim, meu Deus, eu não queria decidir isso agora e tudo mais. Gente, não tem nada a ver com relacionamento, tá? Realmente era
posturas, atitudes pessoais. E eu falei assim, eu não quero, porque vai doer. E o Espírito Santo começou a falar assim, abre mão de determinadas amizades, abre mão de determinadas situações. Eu falei assim, eu não quero. E quando eu comecei a dançar Jeová Jireh, eu não sabia que era essa música, eu subi para dançar, era a minha vez. E de repente começou, fogo não me queima. E eu comecei a dançar, e eu comecei a falar, Senhor, se o Senhor está pedindo para me abrir mão, se eu estou sendo orientado para abrir mão, o Senhor vai suprir. E eu fui entregando a Deus, e aquela dança foi o meu grito, o meu clamor, o meu desespero de alma. Eu entreguei tudo a Deus, foi uma adoração vertical. Tem dias que você ministra quebrado, mas ministrar quebrado também é um ministério. Sabe? Existe uma música da Bethel, que ela é maravilhosa, que fala assim, eu não poderia ver, levei muito tempo para crer, e você escolhe alguém como eu para carregar sua glória. Aí fala, eu nunca serei perfeito, você me dá mais do que eu mereço, pegue o quebrado aqui e transforma em glória, porque tu és meu campeão e gigantes caem quando o Senhor se levanta, você é invencível. Eu sou quem tu dizes que eu sou. E o Senhor me coloca assentado no mais alto lugar, invencível, como aquele que nunca perdeu. Sabe? Nós não temos uma dificuldade muito grande, na verdade, de nos enxergarmos da forma que o Espírito Santo nos enxerga. Ele já nos vê lá no futuro, sabe? Com a nossa capa, com o galadão, com aquilo que ele planejou para as nossas vidas, aquilo que está escrito no livro. Só que a nossa mente, ela é muito localizada ao momento, aos nossos sentimentos. E eu falo, adoração não é sentimento. Eu não adoro porque eu sinto. Porque sentimento, ele é muito instável. Adoração é certeza. Eu adoro por quem ele é. Eu não adoro porque eu recebi uma bênção. Eu adoro porque Deus é. Ele é a própria bênção. Se eu receber uma grande bênção, eu continuarei adorando. Se eu não receber, eu continuarei adorando. Porque a adoração não é o que eu sinto, mas é a intensidade do que eu creio. E a fé é além do sentimento. Quando nós ministramos nessa situação do vertical, nós entendemos completamente, Senhor, o meu coração está quebrado. Sabe, o meu coração em pedaços clama por ti, mas o Senhor é o olheiro, o barro sou eu. Eu sou aquele que é moldado. Faça o que quiser em mim, sabe? Como você fala sobre o odre na fumaça, passando por um processo. Às vezes nós somos como o odre lá pendurado, sendo defumado pela fumaça para sair a carnalidade do nosso interior. Estamos ministrando diante disso. Eu quero te dar uma palavra de encorajamento. Não pare de ministrar, porque os seus sentimentos estão latentes. Crucifica os seus sentimentos. Crucifica as suas vontades. Sabe? Você pode falar assim, Fabrício, mas eu vou contra a vontade da minha carne. O chamado de Deus é, toma a tua cruz e me siga. Sempre foi para abrir mão das nossas vontades. Chega um momento de nossas vidas que a nossa carne ela começa a ser calada, porque o nosso espírito ele se fortaleceu. Deus não exige uma performance, ele recebe a nossa entrega. Só que é um grande perigo quando você inverte a posição da ministração. Quando você ministra de forma horizontal, de forma vazia, quando você está vazio e você quer ministrar sobre as pessoas, você vira um ator. Você apenas atua, vira uma atuação. Sabe? Você começa a falar assim, recebe do poder que vem do alto, mas você não tem poder que vem do alto. Você está atuando. Você está lá chorando, não sei o que. Não atue. Flua. Seja você, seja sincero. E você ministrar sem vertical vira aparência. Mateus 15:8 diz, o meu povo me honra com os lábios, mas o seu coração está tão longe de mim. Quem não sobe primeiro, no sentido de vertical, não sustenta o que libera. Porque o que nos sustenta é Cristo. O que sustenta a nossa administração é Cristo. Jesus ele é o maior exemplo. Na cruz ele estava sangrando, ele estava mal. Mas ainda ele ministrava de forma muito forte e poderosa. Ele fala com o Pai, que é a administração vertical.
mas ele libera perdão, que é a ministração horizontal. Isaías 53:5 diz: pelas suas feridas nós fomos sarados. Até na dor, Jesus continuou a ser uma ponte. A cruz prova que ministério não depende de conforto. Depende apenas dele. A cruz só é completa quando as duas direções estão completamente ativas. Vertical sem horizontal é um isolamento. Quando é somente eu e Deus, eu viro meio que uma baleia espiritual e não quero compartilhar com ninguém. Sabe, não, eu vou jejuar, vou subir para o monte, vai ser só eu e Deus e pronto. Tá, o nosso chamado aí de fazer discípulos por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulsando demônios, impondo a mão sobre os enfermos, profetizando. A gente não pode anular essa parte. Eu amo estar no secreto com Deus, mas eu preciso estar em público e na mesa com os meus irmãos. Ter um secreto com Deus e ter mesa com os meus irmãos. Horizontal sem vertical causa esgotamento. Quando você só entrega, você está trabalhando na igreja, você faz tudo na igreja. Todos os seus dias estão na igreja, mas você não tem comunhão, não tem tempo de descanso, não tem tempo de desfrutar, você se esgota. Aí é um perigo forte. Eu só tenho algo para liberar na horizontal se primeiro eu me derramei na vertical. Talvez você entrou nessa live achando que você não poderia ministrar porque você está mal. Mas hoje, Deus está dizendo algo para você. Ainda existe uma ministração válida. É aquela que sobe antes da glória descer. Você precisa entender que Deus ele te ama muito e que você é quem Deus te chama para ser. Recebe do Pai e derrama sobre o seu próximo. Tá bom, pessoal? Shalom, shalom. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.